Agora a gente vai direto com as imagens dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump segue falando. Como eu falava agora há pouco, esse discurso acontece para deputados da própria sigla de Donald Trump, Partido Republicano. Os deputados estão reunidos no Kennedy Center, em Washington. É a primeira vez que Donald Trump está falando a deputados do próprio partido desde o ataque à Venezuela, o ataque de seu governo à Venezuela. A gente lembra que o Congresso norte-americano não foi oficialmente avisado da ofensiva, o que causou bastante repercussão, inclusive com oposição dentro da própria sigla, dentro da própria base de Donald Trump. Ele continua falando, mas no início dessa fala voltou a chamar a ação de brilhante, chegou a fazer algumas críticas também, eu pesquei ali um trechinho, chegou a fazer algumas críticas a Joe Biden, dizendo que tudo passava pela caneta de Joe Biden, disse que as eleições que Biden venceu foram fraudadas, foram roubadas. Começa esse discurso elogiando o próprio governo e a ação na Venezuela. E aí segue falando sobre Nicolás Maduro, diz que Maduro torturou pessoas, que ele não é uma boa pessoa, um bom sujeito. E neste momento ele segue fazendo o discurso também tratando sobre outros assuntos. A gente falava agora há pouco sobre essa pesquisa que foi divulgada hoje dos Estados Unidos, feita pelo Washington Post, que mostra a população bastante dividida, a população americana, em relação à invasão à Venezuela. E os próprios republicanos e democratas têm visões opostas sobre essa ação. Essa pesquisa que revelou que 63% dos entrevistados defendem que o Congresso deveria ter aprovado a operação. E só dando os números certinhos, o Washington Post perguntou a mais de 1.000 americanos por mensagens se eles aprovam ou desaprovam que os Estados Unidos tenham enviado forças militares à Venezuela para capturar Maduro. E aí aprovam 40%, desaprovam 42%, não sabem 18%. Então, 4 em cada 10 americanos que aprovam o envio de forças militares à Venezuela para capturar Maduro, enquanto aproximadamente essa mesma proporção desaprova. E quase 1 em cada 5 não tem certeza. A pesquisa mostra uma população bastante dividida. E Ander e Vitória estão comigo aqui também, acompanhando essas falas de Donald Trump. Daqui a pouquinho nossa equipe vai trazer a tradução desse discurso, mas que vai na mesma linha, defendendo, Yander, e agora também fazendo ataques ao presidente Joe Biden. Roberta, a gente pode ver dessas declarações do presidente americano Donald Trump que a questão para ele da invasão da Venezuela é também uma questão política, Ele traz o Joe Biden para esse discurso, fazer esses ataques ao ex-presidente dos Estados Unidos, ao seu antecessor, e porque os democratas também têm criticado muito o Trump por conta desse ataque, dessa invasão à Venezuela, que o Partido Democrata considera que, apesar de Maduro ser um ditador, de realmente, o Partido Democrata também criticava muito, não endossava a Maduro, não reconheceu as eleições, o resultado das eleições, das últimas eleições na Venezuela, mas, apesar de tudo isso, o Partido Democrata considerou inconsequente esse ataque, essa invasão da Venezuela, justamente pela incerteza que gera para todo o continente, para a América, e também por abrir esse precedente de invasão dos Estados Unidos a outro país, um precedente para outras nações também fazerem invasões, como a gente já comentou, já vinha comentando aqui no Radar News. Então, o Partido Democrata tem, no seu discurso, levado essas críticas a Trump, e Trump agora também está respondendo aos seus adversários, à oposição lá nos Estados Unidos, com esses ataques ao ex-presidente Joe Biden. E Trump também quer, com essa invasão na Venezuela, se mostrar como um líder forte, que
está fazendo o que outros presidentes americanos, os seus antecessores na Casa Branca, não tiveram coragem de fazer. Essa narrativa está muito presente no discurso dele. Ele também se vangloria de ter ali feito um acordo entre Israel ali na guerra na faixa de Gaza, com Hamas, também se envolveu ali em uma negociação entre a Rússia e a Ucrânia. Então, o presidente americano ele tem realmente adotado esse discurso de que ele está resolvendo muitos problemas no mundo que outros presidentes americanos não conseguiram. E ele, inclusive, acredita que deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz por isso, né, Roberta? Presidente, nesse discurso, o presidente americano também afirmou a colegas do partido, da Câmara dos Representantes, que o país teve um dia de sucesso durante a prisão de Nicolás Maduro. Reforçou ainda que durante a operação nenhum americano ficou ferido. Tem falado várias vezes também que Maduro é violento. Vitória, a cada pronunciamento de Donald Trump, a gente sabe que autoridades aqui da América do Sul ficam alarmadas, né, para qualquer tipo de fala e para qualquer tipo de nova ameaça também. Pois é, porque durante tanto tempo, né, a gente vinha falando que as ameaças de Donald Trump não acontecem, ele vinha ameaçando, sempre ameaçava interferir na Venezuela, mas isso não acontecia. E agora que aconteceu, parece que a ameaça de Donald Trump finalmente pode se concretizar. Então isso, claro, tem deixado em alerta ainda mais os líderes da América do Sul, principalmente, Colômbia, além do Brasil, e tem assustado esses países que ele acusa de ter grandes cartéis, inclusive o México também, não apenas na América do Sul, México e Colômbia principalmente, que tem grandes cartéis de drogas já conhecidos. Então, a preparação para uma tentativa de diálogo com Trump, ela já acontece antes mesmo do presidente americano colocar qualquer ameaça que se torne factível ou que se torne mais real. Eu queria também destacar um fato que o jornal New York Times trouxe agora há pouco, dizendo que o governo Trump deixou de acusar o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar o cartel de Los Solis. Era um dos principais argumentos do Donald Trump, que Maduro liderava um cartel, por isso ele era acusado de crimes graves, deveria ser julgado em Nova York e deveria então deixar o poder. O governo também recuou sobre a existência do grupo em uma versão que foi reescrita da acusação judicial que o Departamento de Justiça norte-americano está movendo contra Maduro. Então, houve uma alteração nessa acusação do Departamento de Justiça contra Maduro, isso de acordo com o New York Times, que obteve aí essas documentações. Isso mostra como o presidente americano Donald Trump muda de versão quase que o tempo todo. Até durante o discurso dele, como a gente estava conversando com o historiador agora há pouco, ele muda muito de versão até durante o discurso dele. Ele é muito impreciso, imprevisível. E a gente viu isso logo no discurso que ele fez no sábado, quando ele, depois da captura de Nicolás Maduro, primeiro ele disse que a atual vice-presidente, agora presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, ela era muito fraca, não tinha apoio popular. Depois ele disse que eles estavam em contato com Delcy Rodrigues. Daí primeiro ele disse que Maria Corina Machado também não tinha apoio popular, que ela não teria o aval da população da Venezuela para governar o país, e depois ele disse que Maria Corina Machado poderia tornar a Venezuela um bom ambiente. Então ele sempre tem discursos dúbios, jogando de um lado de outro, ele acho que vem as coisas na mente dele, ele sai falando e a gente fica meio que sem saber o que de fato pensa e qual é de fato a estratégia, se é que há alguma estratégia a longo prazo do presidente dos Estados Unidos, da maior potência do mundo, Roberto. Sem dúvida, Vitória. Essa informação que a Vitória falava, trazida pelo New York Times, é importante porque é um recuo de Donald Trump sobre a acusação principal formalizada na argumentação
para a invasão, inclusive, da Venezuela, né? Então, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de acordo com essa publicação do New York Times, teria reescrito a acusação após a ação militar em Caracas e mudado totalmente a linguagem sobre o cartel de Los Soles e a atuação do ex-presidente venezuelano. A Casa Branca vinha insistindo, em meio à escalada militar, que Maduro liderava esse cartel, numa denúncia que não é de agora, né, gente? É uma denúncia que vem desde 2020. Então, o governo Trump, nesse momento, ele deixa de acusar o ex-presidente Nicolás Maduro de liderar o cartel de Los Soles e recua também sobre a existência do grupo em uma versão reescrita da acusação judicial que o Departamento de Justiça norte-americano move contra Maduro. Daqui a pouco a gente vai fazer uma entrevista aqui no Radar News para entender melhor essa acusação, o que está em jogo nessa argumentação americana em relação ao narcotráfico, né, em relação à movimentação das drogas da América do Sul. E a gente vai conseguir entender melhor também o que muda a partir desse recuo, dessa mudança de linguagem usada pelo governo Trump contra Maduro sobre o suposto cartel de drogas venezuelano em relação a essa acusação que vem sendo feita desde 2020, informação que a gente repete, trazida pelo jornal norte-americano The New York Times. Os Estados Unidos afirmaram ao longo de todo o ano passado que o cartel de Los Soles é um cartel de drogas liderado por Maduro em meio à escalada de tensões e militar que protagonizou contra o regime venezuelano. O próprio Donald Trump já deixou muito claro que a invasão, de fato, foi feita para a exploração de petróleo, mas a argumentação formal era de narcotráfico e, portanto, há uma mudança na acusação de Nicolás Maduro. A gente ainda vai entender melhor os efeitos de tudo isso. Para você que está chegando agora, Donald Trump fala, neste momento, as bases do partido pela primeira vez, depois da invasão à Venezuela, defende a ação, uma fala que também traz vários outros assuntos sobre a política nacional, chegou a fazer críticas a Joe Biden, o ex-presidente americano, falou pouco até, por enquanto, sobre a invasão da Venezuela, mas defendeu a ação, chamando, inclusive, de brilhante. Estamos atentos aqui ao conteúdo dessa fala de Donald Trump, que nos últimos dias chegou a fazer ameaças, inclusive, de invasão a outros países, como a própria Colômbia, gerando bastante repercussão internacional, falando também de outros países, Groenlândia. A gente está acompanhando com todos os detalhes essa fala de Donald Trump, pela primeira vez falando à base do partido, depois da invasão da Venezuela, mesmo sem autorização do Congresso Nacional. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, portanto, com a nossa equipe aqui da editoria de Internacional, todos os detalhes dessa fala de Donald Trump. E Ander, tem mais informações? Roberta, eu queria comentar um ponto desse discurso do Trump para os deputados do Partido Republicano, que é esse uso eleitoral da questão da Venezuela também lá nos Estados Unidos. A gente vinha falando da eleição aqui no Brasil, que vai ter aí uma polarização entre o PT e a oposição, o PT dizendo que a oposição defende, né, a intervenção estrangeira e a oposição batendo na tecla de que o PT apoiava Maduro, mas lá nos Estados Unidos a gente também deve ter um efeito eleitoral esse ano, porque esse ano acontecem lá nos Estados Unidos eleições para o Congresso, as eleições de meio mandato, né, como são chamadas lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm eleição para o Congresso a cada 2 anos. O Congresso é renovado e o Trump agora vai completar metade do mandato dele, e a expectativa é que o controle que ele tem hoje, que o Partido Republicano tem hoje do Congresso, com maioria tanto na Câmara quanto no Senado, seja perdida. É comum lá nos Estados Unidos que os presidentes percam maioria no Congresso
no meio do mandato, e com Trump a expectativa é que essa máxima continue válida. Então, o Trump já está dando aí também, Roberta, um direcionamento para o Partido Republicano, para os deputados, de como deve ser o discurso deles no período eleitoral para tentar manter essa maioria na Câmara e no Senado. Há previsões de que na Câmara, de fato, o Partido Republicano vai perder maioria. No Senado ainda há alguma dúvida, segundo as pesquisas mais recentes, mas o Trump, claro, gostaria de manter essa vantagem, né, para poder continuar aprovando seus projetos, a sua agenda lá nos Estados Unidos, e aí ele deve usar essa invasão à Venezuela, esse discurso de que ele está beneficiando os Estados Unidos, está evitando que a Venezuela prejudique os americanos e também de que ele está fazendo coisas que outros presidentes não tiveram coragem de fazer. Ele vai aproveitar esse discurso para tentar aí, fazer com que o Partido Republicano mantenha esse controle do legislativo lá nos Estados Unidos. Então, tem também esse pano de fundo eleitoral, Roberta. Sem dúvida, Yander. Trump segue falando, hein? Segue falando também sobre outros assuntos, não só sobre a invasão à Venezuela. Nessa primeira fala a republicanos, após a invasão. Aliás, esse discurso que ocorre 3 dias depois dos Estados Unidos conduzirem a operação na capital venezuelana para capturar o ditador Nicolás Maduro, enquanto a gente continua acompanhando os próximos passos de julgamento de Nicolás Maduro e da esposa, que ontem falaram por aproximadamente 40 minutos a um tribunal americano. E existe a suspeita, né, Vitória, de traição interna dentro da Venezuela, até pela aparente facilidade como um ditador, né, uma autoridade do porte de Nicolás Maduro foi tirada do país, mas ainda também não temos mais informações e nem teremos, até porque seria cena de filme, né, cena de série, como foi feita essa retirada de Nicolás Maduro da Venezuela. E a gente acompanha também um cenário de muita incerteza no país, enquanto grande parte da população comemora a retirada do ditador. E interessante a gente pegar essa pesquisa, né, essa primeira pesquisa do Washington Post que foi feita para tentar entender o olhar da população norte-americana, até porque Donald Trump também foi eleito muito na esteira de um cansaço da população com invasões, como a gente teve no Iraque, com posturas presidenciais parecidas, né, quando a gente trata de invasões de Bush, de Obama, invadindo outros países também com alegações, com argumentações de conflitos internos e tudo mais. E a gente tem essa primeira pesquisa, essa primeira temperatura de uma população bastante dividida sobre a invasão e que vai junto no sentido de acreditar que os próximos passos devam ser dados pela própria Venezuela, né, Vitória? É um primeiro termômetro que a gente tem dessa pesquisa do Washington Post, que foi feita com aproximadamente 1.000 americanos. Pois é, e para a gente chega até a ser curioso, né? Como o americano ele responde muito à política externa dos Estados Unidos. Claro, porque o governo americano historicamente sempre deu muito protagonismo para ações internacionais, para ações militares fora do país. Então isso sempre repercute muito no país e sempre é motivo de campanhas eleitorais, de repercussões que acabam refletindo nas urnas americanas. Então, a ação militar americana fora do território americano acaba sendo muito relevante sempre na análise do eleitor norte-americano, principalmente o eleitor médio norte-americano, né, que é aquele que não é imigrante, não é rico, mas também não é pobre. Então, o americano médio acaba se importando muito faz muito essa avaliação de como que está a ação das forças militares americanas e leva isso para as urnas. Isso é bastante curioso também. E a gente tem, portanto, já esse termômetro bastante importante e relevante que mostra realmente um cansaço. Quer dizer, mais uma vez, o governo americano vai entrar em uma guerra que poderia ser resolvida internamente. Então, também é uma avaliação interessante. O que eu quero trazer também é que durante essa fala que o presidente americano Donald Trump está falando agora para os republicanos, para o Partido Republicano, ele ressalta que uma
dancinha que Nicolás Maduro teria feito durante comícios e que essas dancinhas de Nicolás Maduro teriam sido motivo também para que o ataque acontecesse. Aparentemente, ele teria se irritado com essas dancinhas que Nicolás Maduro fazia durante comícios na Venezuela. E daí ele disse em um dos trechos dessa fala, neste momento, ele disse o seguinte, o Donald Trump: Maduro era um cara violento. Ele sobe lá e tenta imitar a minha dança um pouco, mas ele é um cara violento. Então, comentando sobre que Nicolás Maduro estaria imitando Donald Trump, fazendo dancinhas nos palanques. E isso depois acabou provocando riso ali na plateia dos republicanos. E ele também disse, Donald Trump mencionou que durante o ataque faltou eletricidade na capital venezuelana, Caracas. Disse que foi aí que eles souberam que tinha um problema. Em Caracas não tinha eletricidade. As pessoas com luz eram as pessoas que tinham velas. E disse ainda que o ataque foi maravilhoso, ninguém foi morto. Do outro lado, muitas pessoas foram mortas, mas ninguém foi morto do lado americano. Aí foi o que disse, portanto, o presidente americano Donald Trump. Roberta. Pois é, ele citou essa dancinha nas palavras dele, né, do ditador, dançando em um comício que teria sido a gota d'água para o ataque ao país latino. Disse que Maduro, nas palavras de Donald Trump agora há pouco, era um cara violento, ele sobe lá e tenta imitar a minha dança um pouco, mas ele é um cara violento. E nesse momento, inclusive, o comentário levanta risadas dos colegas de partido de Trump, nesse discurso que ele está fazendo na volta oficial do calendário da Câmara dos Representantes. Nesse mesmo discurso, Donald Trump também riu, agora há pouco, ao falar da queda de eletricidade em Caracas no momento da prisão do ditador. Ele disse que foi aí que os venezuelanos souberam que tinham um problema. As únicas pessoas com luz eram as pessoas que tinham velas, é o que afirmou Donald Trump. E aí voltou a elogiar, como a gente já estava traduzindo por aqui, a ação, dizendo que foi maravilhoso, ninguém foi morto. E do outro lado, muitas pessoas foram mortas, infelizmente, comentando sobre o ataque, ainda nessa fala de Donald Trump. Ele segue